A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje voltamos para o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 20. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo e deixar também aí o seu comentário. Tudo isso dá mais engajamento para o vídeo, faz com que eu alcance mais pessoas com a palavra de Deus e você faz tudo isso gratuitamente. Então, me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista desde o vídeo de número 1 mesmo. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Já estamos nos aproximando ao final deste plano. Completaremos logo em breve aí um ano de leitura e é bem interessante que você comece no vídeo número 1 e assim em um ano, lendo conosco um vídeo por dia, você vai ler toda a palavra de Deus. Para ter acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui nos cards, vou deixar o link da playlist. Também já aproveitem aí todos e me sigam ali no Instagram, amém? Agora então vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia reunidos na Tua presença para ler a Tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço, Pai bendito, que possamos não apenas ler, mas guardar essa palavra, ajuda-nos nisso, a praticá-la e ver assim prosperar o nosso caminho. Abençoe também, te peço, a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa, o seu lar, a sua família. Deus, no nome de Jesus eu oro, desde já te agradeço. Que assim seja. Amém. Amém, amados? Então, vamos para a leitura. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Veja, eles estavam ali reunidos no domingo, como que cultuando, falando da palavra, aprendendo para o partir do pão, ou seja, para a celebração da Santa Ceia. E Paulo se alongou na mensagem, se alongou nas suas palavras, se alongou naquilo que falava acerca da palavra de Deus e foi então até a meia-noite pregando a palavra de Deus. Continua. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Veja alguns detalhes aqui. Primeiro, o versículo 8 diz que havia muitas luzes. E aqui entenda que, aqui onde está escrito luzes, são lâmpadas, são candeeiros. Então, aquele cenáculo estava cheio de lamparinas, queimando azeite para dar luz. Então, imagine até o cheiro que estava ali,
até mesmo um pouco de fumaça também. E aquele jovem, então, assentado na janela, não sei se por causa do cheiro, da fumaça, se por causa das horas adiantadas, enfim, mas ele estava ali na janela, provavelmente para tomar um ar, tomar uma fresca ali, um ar puro, diante da fumaça e do cheiro do azeite, ele vai acabar cochilando na janela, caindo da janela e vai ser levantado morto, é o que a palavra de Deus nos diz. Continue. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Veja a tranquilidade de Paulo. O homem estava ali como morto. Para dizerem que ele estava morto, que provavelmente não se ouvia o bater do coração, não se tinha respiração, mas Paulo vai deitar sobre ele e vai dizer: o Espírito está nele ainda, não se preocupem, e vai continuar pregando, como se nada tivesse acontecendo. Continue. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quiós, e no outro aportamos em Samos, e ficamos em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja, ele está indo para Jerusalém e o Espírito Santo já vinha revelando a ele nas cidades que ele sofreria perseguições, tribulações, afrontas, males ali em Jerusalém. Mas ele disse que não havia problema nisso. Ele ia com alegria desde que ele pudesse cumprir o seu chamado. E essa deve ser a postura de todo homem e toda mulher de Deus. A postura de, independente das tribulações ou das aflições, ter alegria em cumprir o seu chamado, em cumprir o seu propósito. Continue. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue.
Veja que Paulo vai ser bem claro ali, dizendo que provavelmente, no seu entendimento, diante daquilo que o Espírito revelou, ele não veria de novo aquelas pessoas, né? E a verdade, nós vamos saber que pouco depois daqui, Paulo vai ser realmente preso e mais na frente vai ser morto. Então, Paulo vai dizer, estou livre do sangue de vocês. Afinal de contas, né, ele se justifica, o que era para ele fazer, ele fez. Ele cumpriu o seu chamado, pregou o evangelho, os aconselhou. Cabia a eles obedecer. E ele passa o bastão adiante. Agora vocês que vão ficar como bispos, né, como líderes, como pastores, essas pessoas, cuidem, pacientes, cuidem delas, as ensinem, porque um dia eles também seriam cobrados, como um dia eu serei cobrado das ovelhas, do povo, a quem Deus tem confiado as minhas mãos. Um dia eu serei cobrado como todo pastor será cobrado das ovelhas, as quais Deus o confiou. Continua. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Infelizmente, eu já vi isso acontecer comigo também. Sair de uma igreja, transferido para outra, e veio após mim, veio como um lobo devorador. É triste, gente que trabalhou e ama ali as ovelhas, o povo que constituímos e levantamos, ver outro vir, trazendo discórdia e destruição. Mas cada um dará obra de si e dará conta, cada um dará conta, né? Não obra, cada um dará conta de si e das suas obras. Continue. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Ali foi justamente a despedida de Paulo daquela igreja, daquele povo. Continue. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós no dia seguinte a Rhodes, e de onde passamos a Pátara. E, achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para as suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Veja que aqui esse Filipe é justamente o Filipe que pregou para o eunuco, ali mais cedo em Atos, né? E ali o batizou. E nós vamos ver que aqui ele está sendo justamente
chamado e recebeu o cargo de evangelista, né? Grande honra da parte do Senhor e da igreja lhe foi dada. Continue. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágapo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja que, como Paulo havia dito, o Espírito já lhe havia revelado que ele enfrentaria lutas, perseguições em Jerusalém. Muitos rogavam para que ele não fosse para Jerusalém, e aqui este profeta, pegando o cinto, que não sabia que era de Paulo, vai então fazer aquele ato e dizer assim: vão ligar, vão amarrar, né, o dono desse cinto, falando justamente da prisão que Paulo enfrentaria ali em Jerusalém. Continue. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Alguém pode dizer: Paulo estava tentando a Deus. Se ele sabia que ia acontecer essas coisas com ele, por que ele foi? Por que ele não deixou de ir? Justamente porque o Espírito o estava alertando, não para o impedir de ir, mas para que ele estivesse preparado para enfrentar as coisas que enfrentaria. Em momento nenhum o Espírito Santo o impediu de ir para aquele lugar. Como nós vamos ver que antes dele ir para Filipos, quando pregou ali para o carcereiro, ele tentou ir a 2 cidades e o Espírito Santo os impediu de ir àquelas 2 cidades. E não, o Espírito Santo está avisando a ele das lutas que ele vai passar, mas não está dizendo para ele não ir. Ele precisava sim ir. Tudo que iria acontecer tinha um propósito, fazia parte do propósito para a vida de Paulo, fazia parte das vidas que ele precisaria evangelizar ali ainda, e Paulo estava disposto a pagar o preço do seu chamado. Continue. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Veja que Paulo vai enfrentar uma grande tribulação e luta em Jerusalém, porque ali justamente foi onde começou a sua perseguição aos cristãos. E vão ser os próprios judeus que o vão infligir ali dores, perseguições e coisas semelhantes a estas. Justamente porque para eles, para os judeus, Paulo era um traidor. Havia traído a causa dos judeus e havia se convertido a Cristo. Continua. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma esses contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos
para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo e foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Veja, ali em Jerusalém, espalharam que Paulo estava mandando os judeus pararem de guardar a lei, blasfemando e coisas semelhantes, justamente para que quando ele chegasse ali em Jerusalém, ele viesse a sofrer uma grande perseguição. E Paulo não fazia isso. Paulo dizia aos gentios que eles não precisavam guardar a lei. Não aos judeus, aos gentios sim. Ele dizia que não precisavam, porque realmente não era necessário. Então, eles estão aconselhando a Paulo a unir-se a outros 4 irmãos que estavam de voto, e ele fizesse também o voto, raspasse também a cabeça, para que chegando ele ali no templo e vendo a ele e aos outros que todos estavam de voto, então entendessem que Paulo continuava guardando a lei. Afinal de contas, até voto para o Senhor estava fazendo. Seria ali o voto do nazireado, que o homem deixava um tempo sem cortar o cabelo, e tanto a abertura do voto, como normalmente o entregar do voto, era raspando a cabeça. Continue. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Veja aqui justamente confirmando o que eu falei, só os gentios ele mandava não guardar, apenas essas coisas necessárias, como foi decidido e está escrito ali em Atos, também capítulo 15, quando foi feita ali a Assembleia em Jerusalém. Então, eles continuavam guardando ali aquela decisão da Assembleia em Jerusalém, de não comer o sacrificado ao ídolo, o sangue, o sufocado, abster-se da fornicação, dessas coisas que era correto que não praticassem e que se abstessem. Continue. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque antes tinha visto com ele na cidade de Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E, na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidadão não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo.
e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz de sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado.
E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou ouvir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Que ribuliço, hein? Bem que o Espírito Santo vinha avisando a Paulo o que ele enfrentaria em Jerusalém. E Paulo, talvez você pergunte, mas Paulo não é judeu? Como que ele está dizendo que é romano? Ele foi nascido numa cidade sob domínio romano e era então de Tarso, e então assim de nascimento romano, porém de família judia. Então ele tinha, de certa forma, aí essas duas vertentes, tanto ele era romano como ele era judeu. Então ele vai se utilizar disso, digamos assim. Se ele fosse só um judeu comum, os romanos teriam batido nele. Mas como ele era romano, ele não podia sofrer aquela prisão e apanhar e tudo isso sem passar por um julgamento prévio. E assim ele, por um período de tempo, pelo menos, ele vai se safar daquela situação. Mas a coisa ainda vai continuar. Como nós terminamos aqui a leitura, os anciãos vão ser ouvidos para saber por que queriam matá-lo. Paulo, como romano, para que possa acontecer alguma coisa com ele, ele teria que ser julgado também pelos romanos. Então, um ribuliço ainda vai acontecer. E isso nós vamos ver a partir de amanhã, porque hoje nós ficamos por aqui. Não esqueça que você pode mandar o seu pedido de oração para esse WhatsApp. Se puder, também já me ajude fazendo aí a sua oferta através desse Pix ou dos links que estão aí na descrição e contas bancárias que estão na descrição deste vídeo. Bem? Amanhã a gente volta com mais leitura, lembrando que, como sempre, eu deixarei um vídeo aí para que você possa assistir, dar continuidade aí no seu estudo de hoje da Palavra de Deus. Amém? Então, um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele! Viva Jesus!